Conto primeiro, sobre um passo dado fora de hora. Maelor de Pedra Seca. A garganta de Lot tem 3 caminhos, e nenhum deles é seguro. O do meio é apenas o mais usado, e por isso parece confiável a quem confunde repetição com garantia. O mercador escolheu esse caminho sem pensar. Não foi coragem, nem cálculo, foi costume. Caminhava com pressa moderada, aquela que não nasce do medo, mas da vontade de chegar logo. Parou apenas uma vez. A sandália escorregava, couro gasto, nó mal feito. Um incômodo pequeno demais para merecer memória. Ajoelhou-se, apertou a tira, levantou-se de novo. Não levou mais que alguns instantes. Mais adiante, ouviu um som seco, breve, como quando a terra decide se mover e se arrepende logo depois. Ao chegar ao vilarejo, encontrou homens sujos de poeira contando ausências. O deslizamento fechara o caminho central pouco antes do pôr do sol. Os que passaram sem parar não chegaram a entender o erro. O mercador vendeu tudo o que trazia, dormiu sem sonhos e partiu ao amanhecer. Nunca mais passou por Lot sem verificar os próprios pés. Chamaram de sorte, mas sorte não costuma exigir que a gente se ajoelhe primeiro. Conto segundo. Canção curta para um dado que não caiu. Isara da Maré Baixa. Jogavam dados no convés quando o vento começou a mudar. Não abruptamente, o mar raramente avisa com clareza. Era só um peso diferente no ar, um silêncio estranho entre as ondas. O mais jovem lançou primeiro. A mão estava úmida. O dado escorregou, bateu na borda do barril e desapareceu entre as tábuas. Riram dele. Riem sempre de quem falha pequeno. Ajoelharam-se para procurar o dado perdido. Foi quando o mastro rangeu. Um som antigo conhecido demais para causar alarme. Ainda assim, todos haviam se deslocado um passo, talvez 2. O raio veio depois, rápido, exato. Partiu o mastro onde ninguém mais estava. O navio chegou ao porto com histórias suficientes para virar canção. Ninguém mencionou o dado. Ninguém se lembrou dele por muito tempo. O rapaz passou a carregar uma moeda pendurada no pescoço, não como amuleto, apenas porque a encontrou certa manhã e achou errado deixá-la para trás. O mar não escolhe quem poupa. Ele apenas cobra de quem insiste em ficar. Conto 3. Registro de um erro que não cobrou preço. Corvin de Lut. Não estive lá. Ouvi de um guarda, que ouviu de outro, que jurava lembrar de cada detalhe, exceto do momento em que tudo mudou. O arqueiro errou. Isso ninguém discute. A flecha saiu torta, puxada por vento incerto ou mão cansada. Não atingiu o homem que corria. Atravessou o espaço vazio ao lado dele e encontrou a corda da ponte suspensa. Não rompeu de imediato. O fugitivo correu. O perseguidor hesitou. A ponte cedeu quando já não importava atravessar. Chamaram o arqueiro de incompetente. Disseram que ele quase arruinou tudo. Mais tarde, quando souberam que o alvo escapara, chamaram o ocorrido de azar. O guarda contou que, ao recolher os restos da flecha, encontrou no chão uma moeda achatada, marcada como se tivesse sido pisada muitas vezes antes de parar ali. Talvez seja exagero, mas há erros que não pedem desculpa, apenas passagem. Quarto, do homem que atrasava milagres. Maelor de Pedra Seca. Passei por 2 vilarejos onde se contava a mesma história, com detalhes que não concordavam. Num deles diziam que havia um homem que surgia antes das tragédias. Não as causava, apenas atrasava as pessoas. Um tropeço, uma conversa inútil, uma pergunta fora de hora. Os que lhe davam atenção viviam. Os que o ignoravam eram lembrados depois. No outro vilarejo, garantiam que isso era mentira, que não havia homem algum. Apenas a tendência humana de inventar rostos para desculpar o acaso. Ainda assim, ambos os lugares tinham o mesmo costume. Antes de viagens longas,
Jogavam uma moeda no chão e esperavam que ela parasse sozinha. Se caísse perto do pé, adiavam a partida. Perguntei por quê. Responderam que não sabiam. Apenas funcionava. Não escrevo isso como crença. Escrevo como hábito que se espalha sem pedir permissão. Conto 5. Balada imperfeita da sorte que escuta. Izara da maré baixa. Nos portos do sul, a sorte ganhou ouvido. Não como deusa. Ninguém ousaria tanto. Mas como presença sensível. Dizem que, se alguém fala com ela em voz alta, algo responde. Não palavras. Marés erradas, ventos trocados, encontros improváveis. Alguns juram que funciona. Outros dizem que só funciona quando não se espera que funcione. Há marinheiros que evitam pronunciar certos nomes antes de zarpar. Não por medo de maldição, mas por cautela. Nunca se sabe quem está ouvindo. Dizem, rindo logo depois. Ouvi uma versão em que a sorte cobra favores. Outra em que ela odeia ser chamada. Outra ainda em que se ofende quando agradecem. As canções discordam entre si, mas todas terminam do mesmo jeito. Alguém sobrevive sem saber por quê. O mar não confirma histórias, ele apenas as espalha. Conto 6. Apontamentos sobre o que alguns chamam de Deus menor. Corvin de Lut. Tenho visto o termo surgir em margens de manuscritos e conversas de esquina. Deus menor. Sempre sem templo, sempre sem rosto, sempre acompanhado de risadas constrangidas. Ninguém o descreve do mesmo modo. Para uns, é um espírito zombeteiro que gosta de inverter expectativas. Para outros, é só uma desculpa elegante para falhas estatisticamente aceitáveis. Um estudioso chegou a escrever que se trata de uma metáfora popular para o viés narrativo. Curiosamente, esse mesmo estudioso perdeu 3 viagens por motivos insignificantes e ganhou uma herança improvável no mês seguinte. Não comentou o fato em seus textos. Há quem diga que mencionar demais atrai atenção indesejada. Há quem diga que ignorar é pior. Eu, por cautela, apenas registro. Se existe algo por trás desses relatos, ele não pede culto, pede repetição, e isso, admito, é mais difícil de evitar. Conto 7. Hino da luz que ordena, Zanterel Dor, arauto de Lux Bellator. O povo confunde sorte com desordem porque nunca aprendeu a olhar para a luz correta. Tudo o que parece acaso é apenas vontade não reconhecida. Nada acontece sem que haja um propósito maior. E toda força maior exige forma, nome e direção. Foi para isso que a luz guerreira se revelou, para dar sentido ao que antes parecia errar. Ouço histórias de moedas caídas, de atrasos providenciais, de erros que salvam. Vejo nisso não brincadeira, mas sinal. A luz não age com estrondo. Ela corrige o curso com suavidade. Uma mão invisível ajustando o mundo para que os dignos atravessem. Alguns dizem que não se deve agradecer. Tolice. A fé que não nomeia é fé incompleta. Lux Bellator exige atenção, não submissão. Ao reconhecer sua presença nos pequenos eventos, o fiel aprende a confiar. Ao confiar, passa a agir com coragem. E a coragem, por si só, muda destinos. Tenho guiado homens e mulheres por caminhos improváveis, e todos relatam o mesmo. Quando a luz é invocada, o mundo responde. Não com milagres gritados, mas com coincidências alinhadas. Chamem de sorte se quiserem. Eu chamo de ordem finalmente revelada. E toda ordem precisa de voz. Conto 8. Anotação deixada numa encruzilhada onde nada aconteceu. O balvo porta caminhos. Passei por um pregador hoje. Falava bonito, luz, propósito, direção. Usava palavras retas demais para um mundo que anda torto por natureza. Ele dizia que tudo responde quando chamado pelo nome certo. Achei curioso. Na encruzilhada onde paramos, 3 pessoas seguiram caminhos diferentes. Nenhuma pediu sinal. Nenhuma jogou moeda. Uma tropeçou. Outra voltou atrás. A terceira seguiu confiante demais. Horas depois soube que só uma chegou onde queria. E não foi a confiante. Não escrevo isso como lição. Caminho não ensina. Apenas se abre ou não.
Há forças que não gostam de ser puxadas pelo braço. Quanto mais se tenta conduzi-las, mais gostam de trocar os pés da gente. Aprendi que encruzilhada não é lugar de ordem, é lugar de escuta. Quem tenta mandar no acaso costuma confundir resposta com obediência. E obediência é coisa de estrada única. Deixei uma moeda ali, não para pedir nada, só para marcar que estive. Ela caiu de lado. Conto 9. Tratado breve contra a superstição do acaso dirigido. Helmut Arquevier, leitor da Torre Branca. É intelectualmente preguiçoso atribuir causalidade a coincidências recorrentes. O fenômeno conhecido popularmente como sorte nada mais é que a seleção enviesada de eventos improváveis que sobreviveram ao esquecimento. Moedas caem todos os dias, atrasos ocorrem o tempo todo. Erros salvam tanto quanto condenam. O fato de certos relatos insistirem nesses elementos diz mais sobre a mente humana do que sobre qualquer força invisível. Não há entidade, não há intenção. Não há ouvido algum escutando preces murmuradas. Curiosamente, ao reunir exemplos para refutar tais crenças, deparei-me com dificuldades logísticas persistentes, páginas perdidas, copistas atrasados, viagens interrompidas por motivos insignificantes, nada digno de nota individualmente. Ainda assim, o tratado permanece incompleto. Se houver quem veja nisso ironia, recomendo cautela. O mundo não responde a provocações, ele apenas continua. Ponto 10. Compilação de relatos que não pediam registro. Ilira Fane, escriba sem patrono. Recebi os relatos por engano. Uma carta entrou no meu lote sem selo correto. Depois outra. Algumas assinadas, outras não. Nenhuma pedia resposta. Todas descreviam acontecimentos pequenos demais para justificar tinta. Passos dados fora de hora, palavras ditas por impulso, objetos encontrados onde não deveriam estar. Tentei organizar. Separei por região, depois por tema. Não funcionou. Os relatos se recusavam a permanecer juntos. Sempre havia um que destoava, um que escapava à categoria. Notei que muitos terminavam sem conclusão. Outros começavam no meio. Alguns pareciam responder a histórias que eu ainda não tinha lido. Quando decidi interromper o trabalho, um último relato chegou. Não dizia nada de novo. Apenas repetia um detalhe que já aparecera antes. Uma moeda deixada em lugar nenhum. Guardei o conjunto mesmo assim. Não por acreditar, mas porque jogar fora parecia errado. Aviso colado na porta da hospedaria da Rota Norte. Autor desconhecido. Não joguem moedas no chão. Não falem com a sorte. Não agradeçam o que não entendem. Isso não traz benefício algum. O último que tentou foi embora antes do amanhecer. Não morreu. Isso é pior. Se virem uma moeda onde não havia nada, deixem. Se sentirem vontade de esperar um pouco mais, não esperem. Essas histórias se alimentam de atenção. E se você leu até aqui, já leu demais. Do mito, que cresceu sem testemunhas. Os antigos deuses exigiam templos, nomes, sacrifícios. Este mito cresceu de outra forma. Ele se espalhou em mesas de jogo, em decisões pequenas, em histórias contadas como advertência e repetidas como piada. Ninguém rezava, ninguém pedia. Ainda assim, começaram a surgir padrões onde não se buscava ordem. Quando perceberam, o mito já circulava sem precisar ser contado. Já era reconhecido sem ser invocado. Já influenciava sem jamais se apresentar. Chamaram isso de coincidência prolongada. Chamaram isso de sorte insistente. Chamaram isso de erro estatístico. Nenhum nome se fixou. Anotações de um compilador anônimo que abandonou o projeto antes do fim. Sobre a moeda que nunca foi vista, há quem jure que uma moeda foi lançada. Outros dizem que não houve gesto algum, apenas a sensação tardia de que algo já estava decidido antes do olhar. Os relatos discordam quanto ao peso, ao brilho, ao som.
concordam apenas nisto. Quando perceberam, a escolha já não lhes pertencia. Alguns tentaram atribuir isso a uma divindade, outros ao acaso. Os mais cautelosos preferiram culpar a si mesmos. Nenhum deles conseguiu apontar o momento exato em que deixou de escolher. E talvez seja isso que mais os incomode. Fragmento recolhido de registros contraditórios, sem autoria preservada.